Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira. Esse é o curso de Python para Data Science. Agora a gente avança um pouquinho mais na nossa sexta aula. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de arquivo. Mais um tipo de arquivo que eu gostaria de falar para vocês, mas antes, vamos definir uma variável aqui chamada valor underline string é igual. Para escrever uma string, a gente já aprendeu que seria entre aspas, né? Pode ser aspas simples e aspas duplas. Vou colocar aqui como 6.59, tá? Lembrando que a divisão de frações aqui, quando a gente está falando de linguagem de programação, principalmente o Python, ele entende a divisão como o ponto, tá? Vou executar ela aqui para que fique em memória. Vou abrir aqui um novo código. Vamos ver qual que é o tipo dela, só para ter certeza se está como string, tá? Escrevi errado. Seria valor string. Beleza. Assim como a gente viu os tipos, né, como a gente consegue identificar quais são os tipos aqui dos valores, nós conseguimos fazer o cast desses valores. Quando a gente faz o cast, é fazer uma conversão. Como esse valor está em string, basta eu agora colocar como valor float, cria uma nova variável, tá? E aqui eu vou dar um float e vou passar o meu valor string, tá? Muito comum vocês verem, após seja feita uma execução aqui, né, que foi colocado um novo método dessa linguagem e seja executado, repetir aqui o nome da variável para que ela execute, tá? Vamos só definir e verificar qual que é o tipo da nossa variável. Aqui como type, ele já está como float. Então, assim como a gente viu como int, como str, a gente consegue fazer o cast, que é quando a gente converte o nosso valor, tá? Então, eu vou colocar aqui na nossa organização convertendo variáveis. Beleza. Agora, outro valor que a gente pode trabalhar também é com as datas, né? Outro tipo de arquivo. Para isso, basta eu abrir aqui, eu tenho que importar nossa biblioteca from datetime. Aí eu posso importar. Esse import que a gente está fazendo, esse datetime, são funções, tá? Imagine que a gente fez o arquivo lá do nosso VS Code, escrevemos todas as funções necessárias, e o nome do arquivo seria datetime. Aqui são as funções que a gente define dentro desse arquivo. No caso, eu vou fazer a função datetime também, e eu quero a date, e eu quero a time. Fazendo aqui pelas vírgulas, eu consigo puxar mais funções em cima desse arquivo, tá? Eu consigo fazer esse tipo de import também aqui com mais funções, tá? Para escrever, né, e trabalhar um tipo de dado, basta eu vou definir uma variável chamada dt, de data, vai ser igual datetime, e aqui eu passo o ano, né? Aqui ele mostra, tá vendo? Uma vez que eu comecei a digitar, dentro desse método, ele mostra como é que tem que ser alterada, né, corretamente, quais são os parâmetros que ele espera. Então é o ano, vou colocar aqui o mês, vou colocar o dia, a hora, opa, coloquei 2 pontos, é por vírgula, tá? Os minutos e os segundos. Beleza, então é uma forma que ele mostra aqui, conforme vai ajudando você a desenvolver, o Jupyter traz quais são os parâmetros necessários para aquele método que você está utilizando. Executei aqui. Opa, o que ele deu erro? Ele deu como token inválido. Deixa eu identificar o que aconteceu. Aqui ele não aceitou o zero direto, né? Então eu coloquei aqui direto como se fosse o zero, ele não aceitou. Vamos dar uma olhada agora. Abrir um novo bloco, colocar como dt. Vou até executar no mesmo bloco para ver como que ele define. Opa, variável dt. Aí ele já faz aqui um datetime para mim, né? Ele já faz um tipo de arquivo, vamos só confirmar. Datetime, passei aqui a variável que a gente acabou de criar.
ele tem um datetime, é outro tipo de arquivo que a gente consegue manipular aqui dentro desses parâmetros, né? Por exemplo, se eu quiser ver o dia em relação a essa data, eu posso buscar utilizar o day. Ele mostra para mim um dia, né, que a gente definiu ali. O mês é a mesma coisa, eu coloco month, tudo em inglês, né? A gente sabe, né, que linguagem de programação tem uma boa uma fase muito forte, uma ligação muito grande com o inglês. Se eu quiser ver somente a data, eu coloco date. Aqui eu tenho que colocar, como é uma função que vem direto, eu tenho que colocar entre parênteses, né? A gente colocou aqui somente a função, ele não retornou. Aqui é um parâmetro que eu estou buscando do meu arquivo, do meu objeto aqui que foi criado. E aqui é uma função que eu quero que ele retorne, né? Eu quero que ele retorne somente a data. E a hora é a mesma coisa, né? Opa, seria um time. Eu coloquei como hora, né? Mas seria o nosso time. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é converter os valores. De repente, dentro do nosso conjunto de dados, nós estamos recebendo uma string com uma formatação de data, que isso é muito comum a gente encontrar às vezes no banco de dados, nós podemos fazer essa conversão para um datetime e conseguir trabalhar aqui dentro do Python. Para isso, a gente utiliza, né, coloca o datetime. Vou colocar aqui, definir essa variável como dt2, tá? E eu coloco o ST, o Story PTime, tá? Para fazer essa conversão. Eu passo qual que é o parâmetro, no caso, vamos falar que está vindo do banco 2020 0907. E na vírgula, eu identifico aqui para minha função, separado pelo sinal de porcentagem aqui, do que especificamente ele está falando. Se é ano, eu coloco year com a letra maiúscula, o mês com a letra minúscula, que seria aqui o meu mês, e por último, o D de day. Vou executar aqui para ver se deu tudo certo, aparentemente sim, e aqui mesmo no próprio bloco, eu vou retornar ela para verificar o que apresenta para mim. Então ele consegue pegar um valor que era string e consegue fazer essa conversão, tá? Uma coisa também, né, voltando da nossa outra variável, a variável dt, se eu quero imprimir ela de um formato que não seja desse objeto datetime, como que eu posso fazer? Da mesma forma, eu pego, chamo o meu objeto, lembrando os métodos que vão aparecer, né? Se a gente sabe que o strptime é para fazer a conversão, a gente tem o strftime, que é para fazer essa apresentação. E aqui eu coloco qual que vai ser o formato que ele vai ser apresentado, né? Da mesma forma, separado pelo sinal de porcentagem, né? Eu quero que ele apareça para mim o dia, o mês, o ano, opa, botei errado, o ano, vou dar um espaço, a hora, em letra minúscula, 2 pontos, os minutos, também em letra maiúscula, desculpa. E aqui ele imprime para mim, da mesma forma se eu quisesse apresentar os segundos também, tá? E aqui ele imprime para mim uma formatação um pouco diferente. Então, é dessa forma que a gente consegue trabalhar com as datas, né? Fazer as conversões, buscar tempo, buscar somente a data. É um tipo de manipulação muito interessante, principalmente para séries temporais, que a gente já citou, né? Que são os dados tagueados pelo tempo. Então aqui eu vou abrir só mais um texto para deixar organizado. Manipulação de datas. Beleza, pessoal? Na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre mais alguns tipos de dados, né? Fazendo o cast, fazendo aquela conversão, convertemos aqui um valor de string para um float, entendemos que com o mesmo nome a gente consegue fazer essa conversão aqui, no exemplo que a gente utilizou pelo float, e vimos também um pouco de manipulação de datas, né? Trabalhando com datetime, como fazer uma conversão com o valor que vem do banco, como string, como apresentar somente alguns caracteres e uma formatação diferente. Continua aí, tem mais vídeo aqui no canal sobre Python e sobre Data Science. Valeu!